É, Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho direto da Bíblia. E essa eu acho que parece o quarto vídeo falando sobre a verdade, né? E eu vou ler direto da Bíblia para te dar uma certa interpretação. Como sempre eu digo para vocês, eu sempre gosto de trabalhar com o Evangelho de João, porque eu acho um Evangelho que tem mais, podemos dizer assim, mais verdades sobre a nossa vida, mais verdades sobre aquilo que Jesus quis revelar para nós. Então, estou trabalhando com o Evangelho de João. E o tema de hoje é esclarecendo verdades, fazendo um esclarecimento sobre as verdades. Como, tipo assim, qual era a missão de Jesus? O que realmente ele veio trazer para nós? Será que é isso que nós conhecemos? Né? É o que nós temos visto que ele trouxe para nós? É o que nós temos ouvido? Né? Então, a intenção aqui é buscar a verdade sobre a mensagem de Jesus, o que realmente ele quis dizer para nós. Tá? Então, vou começar logo no início do Evangelho de João e vamos explanar todo esse Evangelho durante um período de tempo. Eu gostaria de fazer todos os dias um vídeo, ou pelo menos mais de um vídeo a respeito disso, porque é um assunto muito demorado. Mas nós vamos ler alguns trechos aqui, ou vamos ler todo o capítulo 1, apenas o primeiro tópico, porque a gente sabe que a Bíblia ela não era assim, os livros, os evangelhos, não era denominado com versículos, capítulos, temas. Isso foi uma coisa que foi colocada para facilitar, né, para facilitar a nós encontrarmos, né? Mas é bom, de toda forma, ficou bom, não ficou ruim, é isso daí mesmo. Então vamos começar a leitura aqui, para não deixar esse vídeo muito longo, porque eu não quero fazer vídeos muito longos, muito cansativos. Eu sei que as pessoas não gostam de vídeos cansativos, de vídeos longos. Apesar, eu, por exemplo, não tenho problema nenhum, eu posso ver vídeos até de 4, 5 horas, palestras até de 4, 5 horas. Se o assunto for legal, ou estiver me interessando, eu não me importo com o tempo, porque a gente tem que escolher os fragmentos que Deus vai nos dando de acordo com aquilo que vai acontecendo. Então vamos ler assim, Evangelho no capítulo 1, iniciando aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, esse primeiro versículo ele é muito profundo, porque mais à frente o próprio Senhor Jesus diz que Ele e o Pai é um. E nós também somos um com o Pai e com o Filho. Né? Mais à frente vocês vão ver alguns textos, até mesmo no Evangelho, dizendo que Deus está dentro de nós nos movemos nele e vivemos nele. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque hoje a própria ciência constata isso, apesar de também não aceitar certas coisas. A gente tem um conceito de separar ciência, né, da religião, como se as duas coisas fossem diferentes, mas na realidade a religião ela pega a parte, ela tenta moldar Jesus, Deus espiritual, de uma forma espiritual, e a ciência tenta moldar Deus de uma forma mais física. Então são duas modelagens diferentes, mas retrato mesmo, apesar que dentro das duas linhas existe muita divergência entre o que eles acham que é verdade e o que não é verdade. Mas então por isso que está, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se
que fez. Porque Jesus é um filho criador. Ele é um filho criador. Deus é o máximo de tudo. Deus é a essência de tudo. Jesus é um filho criador. Nós somos co-criadores com Ele. Nós somos co-criadores com o Pai. Tudo que você deseja, você pode criar. Tudo que nós desejamos, nós podemos criar. Desde que nós criamos que isso é verdade. Desde que nós acreditemos que é possível criar. Nós criaremos. Né? Então, vamos filmando aqui. Então, nós podemos criar, assim como o Filho. Por que o Filho é criador? Porque todo esse sistema que nós vemos, tudo isso foi criado por Ele. Fala, sem Ele nada foi feito se fez. Né? Não que Deus não poderia, mas é que Deus deixou essa tarefa para Ele, porque Ele já tinha a potência suficiente para criar. Diz que é um Filho criador. Tá? Então, por isso que esse texto diz dessa forma. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito se fez. Entendeu? Porque Ele é criador junto com o Pai. O Pai é a essência de tudo. Nós, agora eu quero chamar a atenção para isso, nós somos co-criadores. Nós também criamos. Porém, nós criamos no nosso tamanho, aquilo que nós precisamos, desejamos. Então, por isso que a fé é o firme fundamento de coisas que se espera daquilo que não se vê. Porque quando você tem fé, é você usar esse poder divino de criar algo que ainda não está, mas que você sabe que vai estar pela fé, pelo poder que existe dentro de você, dentro de mim, que é a centelha divina de Deus que reside dentro de nós. Né? Então vamos lá. Continuando aqui, no capítulo 4, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por quê? Por que era a vida que estava em Jesus? A própria essência. Quando Ele traz para nós todas as revelações, Ele nos revela a vida. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, eu estava pensando da seguinte forma: se nós não acreditarmos que existimos, nós não existiremos. Se você não acreditar que você existe de verdade, que você é existencial, que você não é esse corpo, mas é um ser dentro desse corpo, se você não acreditar nisso, quando você morrer, quando o seu corpo perder a vida, né? Porque essa vida que ele está falando não é essa vida física, é uma outra vida, é a vida da sua alma, sua centelha, como alma. Então, se você crê nisso, quando você deixar esse corpo, você vai viver. Ele deixa isso claro para Nicodemos. Ele deixa claro para Nicodemos que é necessário nascer duas vezes. Uma vez na carne e outra no Espírito. Ele deixa bem claro, o que é carne, o que é Espírito é Espírito. Por quê? Ele está separando. Um é o nascimento da carne, o outro é o nascimento do Espírito. Então, quando nós nascemos da nossa mãe, dos nossos pais, né, é a formação do corpo físico, mas aonde nós formaremos a alma junto com a centelha divina, junto com o Espírito, junto com o gestador de pensamento. Formaremos um ser que somos nós. Nós começamos a alcançar um ser consciente a partir de uma certa idade. Até uma certa idade, tudo vai sendo moldado pelo próprio Deus. Nós vamos sendo moldados pela situação, né? Muitas pessoas, por exemplo, ganham características de acordo com os seus primeiros anos de vida. Então, tudo isso acontece de uma forma que nós vamos criando esse ser que somos nós. E quando nós ganhamos consciência, ou quando nós ganhamos entendimento que já somos um ser, claro que isso não é identificado diretamente, mas dá para identificar indiretamente quando a criança começa a tomar suas decisões, ou a curiosidade, isso já é parte do ser próprio. Então agora ela começa a evoluir, a crescer, a desenvolver o próprio ser.
Então agora é ela que vai começar a moldar para você. Então por isso que é importante nós, como pais, ensinarmos muito bem aos nossos filhos, porque a gente está moldando, a gente está, como eles, ajudando eles a moldar um caráter, moldar uma alma, moldar um ser. Então, muitas vezes a gente vê essa diferença social e às vezes as pessoas julgam o crime, ou julgam a falta de responsabilidade do ser pelo fato da vida social, do local que ele vive. Mas a gente vê na própria situação da vida social, tanto da classe A, B ou C, pessoas cometendo erros que você fala assim, poxa, isso não é dessa classe, ou é dessa classe, né? Por quê? Porque às vezes você vê, por exemplo, uma família da classe D, né, ou da classe C, que tem uma família que tem tantos filhos, tá? Dois, a metade caminha para um lado e a outra metade caminha para o outro lado. Mas você vai também pegar na classe A as mesmas coisas. Você vai pegar, claro que de repente na classe A as diferenças são de formas, mas você vai ver essas diferenças, às vezes até não, às vezes até todos, né, caminhando para um lado só. Mas o importante é que aqui, essa essência, ele estava a vida e a vida era a luz dos homens, é a revelação do próprio ser. Então Jesus traz para nós a revelação de nós mesmos. Vocês não são esse corpo material, mas vocês são um corpo em formação. E aí está a vida. Quando eu acredito nisso, a vida passa a existir. Até então, a vida é só material. Mas se eu passo a acreditar e ter isso dentro de mim, a vida agora passa a ser verdade, ser uma realidade. Porque quando eu deixar esse corpo, eu não vou morrer, mas eu vou continuar vivendo eternamente. Eu vou ter um lugar para mim, eu vou ter um lugar de evolução. Como o próprio Senhor Jesus evoluiu um dia, né, há muitos anos que a gente não dá nem para se contar na nossa mente física, isso é incontável na nossa mente física, mas ele também, como ele falou, ele e o Pai eram um, né, eles são um, mas ele também é em si mesmo o Filho e o Pai em si mesmo o Pai, mas ele e o Pai são apenas um, como nós também somos, né, porque uma vez que nós também começamos a desenvolver esse ser, nós também passamos a ser um, tanto com o Pai como em nós mesmos, co-criadores. Então vamos lá. E vamos agora o 6, né? 6 não, o 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Era para ter tudo o trecho aqui. O 4 e o 5, o versículo 4 e 5, eles têm uma conexão no sentido da revelação, né? No sentido do entendimento de que somos nós, né? E de que missão, qual a missão de Jesus. Ele veio trazer a luz, né? Como fala aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Já era uma projeção para aquilo que não seria entendido. Aquilo que não seria entendido. Aí alguns podem ter falado, mas como? Não seria entendido, por que veio? Porque era necessário, mas estava predestinado a vir. Algo que está predestinado a acontecer, não vai deixar de acontecer, vai acontecer, né? Já está predestinado, o tempo já está marcado. O problema fomos nós, o problema foi o povo da época, o problema é o povo de hoje. Eu não sei se vai ser o problema do povo futuro, né? Porque talvez seja, porque assim como nós temos vivido há 2000 anos no erro, e assim como o pessoal daquela época viveu há 4000 anos no erro, talvez as pessoas do futuro também passam a viver um erro que nós vamos estar criando. Então o que nós criamos hoje vai repercutir num futuro distante, né? E tem muita gente hoje crendo em certas coisas que, ao meu ver, talvez não aconteça, porque tudo está muito em névoa ainda, não está sendo enxergado nitidamente. Muitas pessoas estão tendo projeção de futuro à frente, como se tivesse algo já predestinado, mas eu acho que ainda não foi revelado da forma como deve ser. Eu acho que não foi compreendido da forma como deveria ter sido compreendido, né, há 2000 anos atrás, e hoje também não está sendo compreendido da forma correta. Então nós estamos
aí de repente próximos a cometer mais um grande erro como se cometeu, né, de deixar a verdade novamente por escondida e novamente não revelá-la e novamente um futuro totalmente, né, apagado ou sem uma boa projeção. Então, e a luz resplandece nas trevas, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então Jesus veio. Por que trevas? Porque as trevas fala daquilo que não ainda está entendido, que não ainda está às claras, né? Então assim como naquela época estava em escuridão, porque não havia entendimento daquilo que já foi mostrado, porque eles não entendiam o que estava acontecendo, hoje também muito menos. Porque se, na verdade, naquela época Jesus não conseguiu esclarecer, as pessoas não conseguiram entender, quanto mais hoje, 2000 anos depois de tanta né? É igual quando Moisés, por exemplo, a Bíblia que eu estou utilizando, né, dos evangélicos, né, que eu como também hoje eu classifico como ser de Deus, eu não classifico como evangélico, mas um ser de Deus, tá? Porque não vou entrar nesse momento agora, nessa questão, mas a questão é que o povo judeu, quando recebeu de Moisés uma orientação, até chegar nesse ponto aqui onde foi escrita, onde o Senhor Jesus veio para trazer uma verdade, naquele ponto eles encontraram uma verdade, até chegar ali, eles pegaram essa verdade e cortaram ela toda em pedacinhos e deu um pedacinho para cada um fazer como quisesse. E já naquela época havia uma distinção entre alguns grupos judeus. Alguns grupos judeus pensavam coisas diferentes um do outro. E hoje, quantos grupos nós temos no povo cristão que se diz ser todo de um mesmo Cristo? Quantos entendimentos nós temos? Quantos fragmentos se transformou isso tudo? Então nem vou entrar nesse critério, já vou pegar a informação que eu passei aqui. Então vamos lá, 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para testemunhar da luz. Então, quer dizer, João, ele não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz, porque havia uma necessidade de testemunhar da luz. Havia profecias, ou já havia um tempo, igual eu falei, predestinado, marcado para Jesus vir. Mas havia uma confusão muito grande quanto de como ele viria. Portanto, que mais à frente vocês vão ver em alguns textos que existe essa confusão real. Alguns grupos achavam que Jesus ia vir de tal tribo e outros grupos achavam que Jesus ia vir de tal tribo. Uns grupos achavam que Jesus ia vir como um tipo e outros criam que Jesus havia vindo como outro tipo. Então, quer dizer, por que houve necessidade de João vir e testemunhar? Para derrubar tudo isso. Nem esse, é esse. Né? Não é dessa forma nem dessa forma, é dessa forma. Então João veio e testemunhou. Ele preparou um caminho. Houve essa necessidade. E João é um reencarnado de Elias. Ninguém gosta, o povo evangélico não gosta de falar muito de reencarnação. Mas eu também, tipo assim, até muito tempo eu também era preso a esse entendimento que não havia reencarnação. E até hoje eu creio que não existe reencarnação geral. O que eu quero dizer com isso? Eu creio que não existe uma reencarnação para todos. Eu creio que existe uma reencarnação para alguns. Alguns homens na história que, diante de Deus, se tornaram pessoas conscientes, de tal forma que ganharam autoconsciência desse mundo que vivemos. Então são pessoas que realmente ganharam uma iluminação muito grande e ganharam um patamar, ganharam um título vamos supor, uma posição, né, no reino de Deus, que é um reino metafísico, fora do físico, né, mas num momento e tempo real como esse, porém num lugar de luz mais condensado, né, então eles ganharam essa repercussão e tiveram
missões, né? Assim como alguns anjos têm missão, assim como o próprio Senhor Jesus teve uma missão, né, de vir e experimentar o que Ele mesmo criou, para testemunhar, para testificar para o Pai que realmente não tem como nós sermos perfeitos, porque não tem jeito. A matéria que está com defeito. Não que nosso corpo não seja, não que nós não sejamos, mas houve uma debilitação do conhecimento, e a falta do conhecimento nos trouxe essa precariedade de podermos evoluir como seres humanos, como seres de Deus. Essa precariedade de informação e de sabedoria, né? Então, João era um reencarnado de Elias. E Jesus deixa bem claro na frente, ele fala, alguns perguntam para ele quem era ele e se ele era Elias, se Elias já tinha vindo. Ele fala, Elias já veio e vocês não o conheceram, que era o próprio João Batista, né? Então vamos lá, então João veio